Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao primeiro vídeo de análise do nosso canal. Meu nome é Flávio, sou analista de desempenho da 1-para-1 Análise Tática Individual. E hoje, em parceria com a MK Esportes, a gente vai estar mergulhando em alguns lances de Brasil e Marrocos, a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, porém analisando de um viés um pouco diferente, um viés mais individual e fugindo um pouco das análises tradicionais que vêm sendo feitas, que são mais no âmbito coletivo. A gente não vai focar somente no resultado da jogada, no que aconteceu com a bola, e sim tentar entender os comportamentos por trás de cada ação individual, de lances que poderiam ter sido lances capitais do jogo, lances que poderiam ter mudado o curso da partida. Quais decisões foram corretas, quais detalhes passaram despercebidos na transmissão e principalmente o que jogadores e treinadores podem tirar de conhecimento e aprendizado dentro de cada um desses lances que a gente vai analisar. Então deixa teu like, se inscreve no canal e vamos lá para o primeiro lance. Antes da gente iniciar com a análise do lance, pessoal, eu queria convidar vocês a, dentro de cada lance que a gente for ver aqui na análise, que vocês consigam sempre tentar perceber qual foi a interpretação do jogador mediante o cenário. O que ele percebeu com aquela jogada, qual foi o comportamento dele mediante essa interpretação, se esse comportamento gerou uma vantagem para a sequência do lance ou não gerou uma vantagem. Então vamos tentar sempre analisar o lance sob esse ponto de vista para que a gente possa extrair o máximo de informação de cada jogada. Então vamos lá, vamos para o primeiro lance. Aqui a gente vai ver os lances, digamos assim, capitais do jogo, né, o que poderiam ter sido capitais. E a gente tem essa primeira bola aqui, onde a gente pode perceber o Vinícius Júnior lá no setor esquerdo de ataque, né, entrando na zona de cruzamento. O que é a zona de cruzamento? A zona de cruzamento, digamos que é esse retângulo aqui, essa área anexa à grande área, né, do lado da grande área, que nada mais é do que uma zona onde o jogador que entra com a bola dominada ali pode a qualquer momento realizar um cruzamento, né? Seja vindo para o fundo do campo, seja trazendo para dentro aqui para fazer um cruzamento de quina, estando com pressão de um adversário ou não, a qualquer momento nessa zona é possível que um jogador realize um cruzamento. E o que isso impacta na ação de outros jogadores, principalmente aqueles jogadores que pisam na área, né? Vamos pegar aqui o centroavante, o Igor Thiago, ou algum outro atacante que pudesse vir a estar ali na região de dentro da área. Esse impacto que a bola entrar na zona de cruzamento tem para esse jogador dentro da área é o seguinte: esse cara ele vai ter que se posicionar de uma maneira que ele consiga gerar vantagem em relação ao defensor direto que está marcando ele. Então, nesse caso aqui, a gente pode perceber que o defensor de Marrocos, aqui o zagueiro de Marrocos, está com o centroavante sob controle. Por que ele está com o centroavante sob controle? Porque ele está com o braço aqui, tendo contato ali com o atacante, e ao mesmo tempo ele está também olhando a bola, né? Então, digamos que ele tem o controle de duas referências que estão muito importantes para a jogada: a bola e o adversário. E aí, mediante a isso, ele vai conseguir provavelmente tomar uma decisão adequada, né? Então a gente tem aqui a progressão do Vinícius Júnior, né, que estava nesse ponto mais ou menos aqui com o Hakimi, então ele consegue vir até mais ou menos perto do fundo do campo. Aqui não teve a vitória pessoal ainda sobre o lateral de Marrocos, mas está ali na disputa, essa bola vai se aproximando de uma definição, né? E aí a gente tem uma movimentação aqui do Igor Thiago, que estava mais ou menos nesse ponto da área aqui em contato com o defensor, né? A gente tem uma movimentação do Igor Thiago buscando as costas do defensor direto, né, do adversário direto que estava com ele, né? Esse defensor aqui que é o segundo zagueiro de referência. Então, se a gente for analisar um cruzamento que vem sempre do lado esquerdo, esse é o primeiro zagueiro e esse é o segundo, então ele sai para as costas do segundo zagueiro. Se o cruzamento fosse deste lado do campo aqui, essa ordem inverteria, esse seria o primeiro e esse seria o segundo. Mas, enfim, conforme o Vinícius Júnior foi avançando no campo e se colocando ainda mais, de uma maneira ainda mais evidente, numa possibilidade de cruzamento, o Igor Thiago faz esse deslocamento para as costas do zagueiro, porque isso aqui vai conceder para ele uma vantagem muito importante, né? Quando ele sai para as costas do zagueiro, ele, digamos assim, dificulta aquele controle de referências por parte do zagueiro. Então o zagueiro, a gente vê que está muito focado na bola agora e não consegue mais perceber o Igor Thiago nas suas costas e muito menos ter o contato com o braço nele, né? Que era algo bem importante nesse tipo de jogada. E isso vai dar uma vantagem muito importante para o centroavante brasileiro, porque ele vai, a partir disso,
quando o cruzamento de fato for acontecer, vamos passar aqui para o próximo frame, ele já está numa posição de vantagem em relação a esse defensor. Porque ele daí vai aplicar um conceito, digamos assim, que é um conceito muito importante para os atacantes em situação de cruzamento, que é o chegar na área e não estar parado na área, parado no determinado ponto, né? Então, quando ele está chegando aqui à frente do defensor, ele vai, de certa forma, surpreender esse defensor, né? Porque o cara perdeu o contato visual com ele ali durante alguns segundos, não sabe onde é que está o atacante brasileiro, e aí o cara aparece, digamos assim, como elemento surpresa, né? Na frente do defensor. E isso é muito importante para um atacante. Se ele tivesse parado aqui, vamos limpar aqui e fazer de novo. Se ele tivesse parado aqui na frente esperando o cruzamento, o defensor estaria vendo, naturalmente ia se aproximar aqui e essa marcação ia ficar muito justa, né? Então, estar parado ali não seria interessante para o centroavante brasileiro e não é interessante para nenhum atacante, né? Nenhum jogador que trabalha nessa função, que joga ali, que pisa na área e tudo mais. Não é interessante estar parado ali, sendo um alvo de fácil marcação para o defensor direto, né? Então, a gente tem essa movimentação prévia do Igor Thiago para depois antecipar o defensor, foi um comportamento que gerou uma vantagem muito importante para ele, né? Para que ele conseguisse se colocar em condição de finalização. Aqui a gente tem o exato momento da finalização, né? E que já de antemão assim, foi um gesto técnico que não foi feito da melhor maneira, né? Não foi bem executado, e sempre os lances no jogo eles têm essa componente tática, mais individual, mas também tem a componente técnica de execução, que é, digamos assim, uma coisa que complementa a outra, né? Nesse caso aqui, a execução técnica foi muito abaixo, era uma chance claríssima aqui, e poderia ser o primeiro gol da seleção brasileira, né? O primeiro gol que mudaria talvez o curso do jogo. A gente sabe que sair na frente é muito importante. Então, o Igor Thiago fez uma boa movimentação, ele interpretou bem a jogada, se preparou previamente a bola chegar nele bem também, surpreendeu o defensor marroquino, mas aí na hora da execução acabou pecando. A gente pode até ver aqui, né, que o defensor marroquino aqui, o zagueiro de Marrocos, ele tá com uma postura meio que de surpresa, né? Porque ele estava fazendo uma ação, percebeu aqui o movimento do atacante e aí ele tá travando a base para depois tentar reagir. Então, claramente uma situação onde tu não espera que aquilo vá acontecer. Quando vê o cara tá na tua frente, aí já é tarde demais, tu não consegue reagir. Então, digamos que essa imagem aqui do defensor marroquino é bem assim o retrato da vantagem que foi estabelecida pelo atacante brasileiro, que infelizmente não conseguiu concluir bem a gol ali, mas que teve uma movimentação interessante para criar essa vantagem. Então, se tu é atacante, tudo mais tal, isso aqui, a movimentação prévia é algo que é muito interessante, é algo que é muito, muito importante para que os atacantes apliquem dentro do campo e consigam gerar essa vantagem. A execução acabou deixando a desejar, né? Segundo lance agora. Agora um lance que ainda o jogo estava 0-0. Então, recapitulando, né? Se aquele primeiro gol tivesse sido marcado, a história do jogo já poderia ser diferente. Agora vamos para uma segunda oportunidade do Brasil. Embora o Brasil não viesse bem no jogo, né? O Brasil não estivesse bem no jogo, ainda assim teve aquela oportunidade de sair à frente. Agora vamos ver um outro lance aqui, onde a bola estava com o Marrocos nesse setor do campo aqui e o Brasil recuperou a bola, né? E aí ela vem aqui pro Casemiro. E por isso até que o Hakimi está tão aberto lá do outro lado, né? Porque ele estava num posicionamento já pronto para atacar em amplitude. E aí por isso que está essa distância tão grande aqui entre ele e o zagueiro. E aí vai acontecer esse passe do Casemiro no Rafinha, né? Então vamos ver como é que essa jogada aqui ela vai se desenhando. Vamos passar para o próximo frame. Aqui já tem um ponto bem interessante. Ó, se a gente for perceber, no momento antes do passe chegar, né, a bola está aqui na trajetória até o Rafinha, acontece um monitoramento duplo, digamos assim, né, um monitoramento do Rafinha para frente, para entender como é que está esse contexto aqui de espaçamento da defesa do Marrocos, e acontece um monitoramento aqui do Vinícius Júnior para entender também como é que está os espaços que ele pode ocupar, né? Então, quando ele faz esse monitoramento, ele percebe que o Hakimi está longe, ele já vai conseguir imaginar que o setor disponível, né, o espaço disponível para ele se colocar, provavelmente seja a lateral da primeira linha, né, ao lado do zagueiro ali, já que o Hakimi está lá na frente retornando de uma posição ofensiva. Então, esse monitoramento aqui de ambos os jogadores é algo que é fundamental
para que essa jogada consiga ter uma fluência, para que essa jogada tenha alguma mínima chance de ser promissora. É esses jogadores monitorarem ao seu redor, conseguir colher informações dos seus companheiros, do espaço, do adversário, para assim tomarem as melhores decisões, tanto de posicionamento quanto decisões com bola, né? Então vamos ver aqui a sequência, como é que eles interpretaram aqui essas informações. A gente pode perceber que quando o Rafinha domina a bola aqui, o Vinícius Júnior já fez um movimento aqui para o lado do zagueiro, né? Então ele percebeu esse espaço que o Hakimi estava deixando, né? E se colocou já justamente onde o lateral de Marrocos deveria estar. Então ele ocupou aqui esse intervalo entre lateral e zagueiro. Então o Vini Júnior fez uma movimentação aqui, um posicionamento interessante. Só que esse posicionamento do Vinícius Júnior aqui, da maneira que essa jogada está sendo construída, ele vai pedir uma ação muito específica do Rafinha, né? Que seria a ação do passe no pé da frente. Por que esse passe no pé da frente? Porque a gente consegue perceber que esse intervalo aqui, ó, entre o volante de Marrocos e o zagueiro, ele é um intervalo muito curto, né? Então, esse passe do Rafinha de infiltração, esse passe aqui para facão do Vini Júnior, é uma bola que provavelmente não iria entrar, né? Porque ou o zagueiro poderia interceptar aqui, ou o volante poderia interceptar. Grandes chances desse passe ser interceptado, né? E também seria um passe que ficaria muito no meio da área, então possibilitaria aqui a saída do goleiro de Marrocos, e eu até acredito que o Vinícius Júnior não conseguiria chegar a tempo nessa bola. Então, a ação específica do Rafinha que a gente precisaria nessa jogada foi até justamente a ação que ele tomou, né? Que foi o passe na frente do Vinícius Júnior, ou pelo menos a intenção de jogar na frente dele, para que ele já dominasse orientando em direção à área, em direção ao gol, e assim conseguisse ter a condição ali de finalizar. Qual foi o problema aqui dessa jogada? Que na verdade foram dois, né? O primeiro problema foi o passe do Rafinha no pé de trás do Vini, né? Eu acho que esse foi um primeiro problema da jogada, mas que ele ainda poderia ter sido resolvido com uma ação do Vini um pouco mais específica para essa jogada continuar sendo promissora e ele se colocar em condições de finalização. Porém, o Vini nesse lance aqui, ele acaba fazendo o segundo problema, na minha opinião, da jogada, que é um domínio girando pelo lado direito dele, né? E aí, quando ele faz esse domínio girando por fora aqui, o que vai acontecer? Ele vai ficar de costas para o gol em determinado momento, por mais que seja um período curto, né? Ele fica de costas para onde ele gostaria de ir. E ele também girando por fora aqui, ele vai abrir um canal pela frente dele, que é o canal justamente onde o Hakimi vai conseguir acelerar para tentar atrapalhar ele, né? Então, esse domínio girando por fora acaba causando esses dois problemas. Fica de costas para o gol e acaba liberando um pouco da passagem para que o Hakimi, que é um jogador rápido, né, consiga recuperar ali e atrapalhar ele de fato na finalização. O que eu acho que poderia ter sido feito nessa jogada primeiro seria o passe do Rafinha no pé da frente, mas para minimizar esse passe do Rafinha no pé de trás, o que o Vini poderia ter feito aqui nessa jogada? Ele poderia ter dominado com o pé direito, tentar trazer essa bola para frente. Que foi mais ou menos o que o Danilo Santos fez num lance no segundo tempo, que a gente vai ver logo na sequência. Mas o Vini tentar trazer essa bola com o pé direito para frente do corpo dele, ele não ficaria de costas em nenhum momento para o gol, né? Aqui para a trave. E ele também ficaria entre o Hakimi e entre a bola que estaria aqui na frente, né? Seria uma relação, digamos assim, de Hakimi, Vini e a bola. Então o Vini estaria ali sendo um obstáculo para o Hakimi e não abrindo aquele canal de passagem para o defensor marroquino conseguir chegar e atrapalhar a finalização. Então isso eu acredito que aumentaria um pouco mais a chance do Vinícius Júnior de fato se colocar numa condição aqui de finalização, talvez seria com a perna esquerda, né? Essa bola trazida para frente cairia mais para o pé esquerdo dele, mas ainda assim seria uma chance digamos que clara de gol para a seleção brasileira, né? E lembrando que o jogo ainda estava 0-0, então poderia ser uma oportunidade aí de sair na frente no marcador, né? Só que a gente percebe que quando o Vini faz esse domínio por trás, ele ficou de costas ali um certo tempo para o gol. Quando ele vira de frente aqui, o Hakimi já está praticamente aqui lado a lado, pronto para meter o pé na bola, porque, como a gente falou, ele perdeu tempo ficando de costas, perdeu ali talvez um segundo, meio segundo, e ele abriu um canal de passagem para o lateral marroquino, que é um jogador de força, um jogador de explosão, um jogador rápido,
que conseguiu ali em pouco tempo já estar numa condição de atrapalhar o Vini na finalização, e essa jogada não chegou a se concretizar como uma chance de gol, mas era uma jogada bem promissora que poderia também ter rendido aí a abertura de placar da seleção brasileira, né? E a gente vê aqui um exemplo positivo no caso do que, na minha opinião, poderia ter sido feito pelo Vini, que foi um lance que o Danilo Santos no segundo tempo sai daqui, faz um ajuste de corpo muito parecido com o do Vini, né? Embora seja no outro lado do campo, mas a lógica é a mesma. E esse passe do Luiz Henrique que saiu nessa direção, o Danilo se força a dominar com o pé de trás, mas trazendo essa bola para frente. E aí ele não vai ficar de costas para o gol em nenhum momento, isso vai acelerar a aproximação dele e ele vai estabelecer aquela relação que eu falei, né? Bola à frente, Danilo Santos e o adversário aqui atrás, né? Então fica bola, Danilo, adversário. Fica um obstáculo ali entre o adversário e a bola, e isso dá uma vantagem pro atacante, no caso, o atacante é o jogador que está atacando, né? Para ele conseguir finalizar um pouco mais equilibrado. Acho que nesse lance ele até finalizou e o goleiro acabou pegando, né? Então, no caso, esse ajuste aqui, esse domínio direcionado, se tivesse sido feito pelo Vini naquele outro lance, teria dado a condição ali dele finalizar com um pouco mais de liberdade. Agora a gente vai para um lance polêmico, né, que é o lance do gol da seleção de Marrocos. Esse lance eu não vou abordar muitas questões coletivas, até porque o ideal para tratar de questões coletivas seria ter uma câmera tática, né, uma câmera com uma visão mais ampla, assim, para que a gente pudesse analisar a altura da defesa, onde é que eles estavam posicionados, né? Vocês percebem que a câmera está bem fechada aqui, então da linha do meio campo para trás a gente não consegue saber como que estão os zagueiros da seleção brasileira previamente posicionados. Então, assim, vamos focar a análise do gol da seleção de Marrocos em um aspecto individual que eu acredito que foi muito determinante para que esse gol acontecesse, né? Óbvio que, na minha opinião, também adiantando já, esse gol é muito mais mérito da seleção de Marrocos do que demérito da seleção brasileira. Eu acho que tem um pouco de cada, assim, óbvio que tem, que nem a gente vai ver, né? Tem algumas falhas aqui que poderiam ter sido solucionadas para que tivesse menos chance de acontecer, mas assim, vale destacar o mérito de Marrocos porque o movimento do atacante e a precisão do passe foram fenomenais, então isso também precisa ser falado, né? Mas vamos lá, o que eu acho que poderia ter sido determinante aqui na jogada? Essa bola era uma bola que estava com a seleção brasileira, o Brasil perde a bola, por isso que tem uma concentração de jogadores aqui, então ele é um contra-ataque da seleção marroquina. E aí esse passe vai ser dado aqui no Brahim Dias, que o Brahim Dias ele era o ponta direita da seleção de Marrocos. Então, só que ponta direita no papel, né? Porque na prática ele fazia muito esse movimento aqui para dentro, né? Saía da ponta para vir jogar por dentro. E isso é uma coisa que poderia, óbvio que depende, assim, se os laterais da seleção brasileira tinham a orientação ou não de saltar nos extremos que vinham por dentro, mas acredito que dentro dessa lógica de que o Marrocos estava gerando muita vantagem com isso, esse salto aqui do Douglas Santos, né, do lateral brasileiro, ele precisava ter sido um pouco mais, ou digamos até que assim, o Douglas Santos precisava estar mais à frente já, num posicionamento de atacar marcando, né, que nada mais é do que quando o teu time está com a posse de bola, tu já te posicionar um pouco mais próximo do adversário, porque tu consegue, caso haja um contra-ataque, tu consegue já estar próximo dele para matar esse contra-ataque, né? Se o teu time permanecer com a bola, tu vai conseguir te posicionar para jogar, mas ao mesmo tempo, se perder a bola, tu já está numa posição de combate para pressionar e daqui a pouco matar aquele contra-ataque. Então acho que o Douglas Santos poderia estar um pouco mais avançado no campo, nesse atacar marcando, para quando esse passe fosse dado aqui no extrema, e a gente percebe que assim, nem tem uma preocupação de o extrema vai vir para dentro, mas o lateral está lá ocupando a profundidade, então a amplitude e a profundidade. Então gera uma dúvida no lateral. Não, a gente não tem esse jogador aqui, né? O Hakimi está bem atrás, o Brahim faz um movimento para dentro, então digamos não tem ninguém atrás do Douglas Santos. Ele está, digamos assim, sozinho lá, né? Então ele teria essa liberdade assim para vir fazer esse salto aqui mais perto. E quando essa bola chegasse no Brahim Dias, ele estivesse praticamente chegando junto com a bola, né? A bola chegando no Brahim e o Douglas Santos chegando também, seja para já pressionar, seja para reduzir o espaço, ou seja para até antecipar o jogador de Marrocos, né? Então acho que isso seria muito importante para que ele nem tivesse a possibilidade, o jogador de Marrocos, de dar o passe em profundidade.
A gente pode perceber que a bola já está em deslocamento para lá, né? E a distância do Douglas Santos para o Brahim é quase a mesma distância da bola até o Brahim. E, obviamente, a bola viaja muito mais rápido do que o jogador até o adversário, né? Então, essa bola, quando chegar aqui no Brahim, o Douglas Santos não vai estar chegando junto, ele vai estar atrasado. E aí, então, ele vai ter que tomar uma outra decisão, se ele de fato entra atrasado no jogador e daqui a pouco toma o drible, ou se ele trava e retorna, mas aí vai dar espaço para o jogador decidir. Então, aqui, digamos que a jogada já não está no compasso certo, né? Então, que evidencia aquilo que eu falei, que o salto foi atrasado ou que o posicionamento do Douglas Santos estava muito recuado, dando essa liberdade para o ponta de Marrocos, sempre importante falar, o ponta de Marrocos que flutuava para dentro. Então, acho que uma preocupação, uma tensão maior do lateral em fazer esse salto, andar mais perto, atacar marcando, já ficar perto do jogador flutuando pelo meio, teria sido interessante para evitar esse gol aqui. Esse frame aqui mostra bem, ó, quando o Brahim domina a bola, o Douglas Santos ainda está longe, né? E aí o atacante aqui do Marrocos já interpretou aqui a ação, já começou aqui a fazer o facão. Então, nesse nível de jogo, né, numa Copa do Mundo, que os jogadores são de altíssimo nível, esse tempo, espaço aqui que o jogador de Marrocos teve é o suficiente para o cara conseguir dar o passe que ele deu, né? Então, como eu falei, tem muito mérito da seleção de Marrocos de achar um passe difícil, porque se a gente for analisar, a seleção brasileira ainda tem uma superioridade numérica aqui, né? A gente tem um 4-2 aqui nessa situação. Porém, se a gente for falar hoje de vantagens, né? Existe a vantagem numérica que o Brasil tem aqui, mas tem a vantagem posicional, que a gente pode discutir se o Brasil realmente está em vantagem posicional, tem a vantagem que o pessoal fala cinética, né? Que é a vantagem de movimento. Então, assim, acredito que o Marrocos tenha essas outras vantagens aqui no lance, porque tem muita profundidade no campo. O movimento do atacante foi muito bom. O Brahim Dias é um ótimo passador, né, em profundidade. Então, assim, as características dos jogadores de Marrocos acabam casando. Os jogadores da seleção brasileira, os defensores, não são jogadores lentos, mas também não são jogadores velocistas assim ao extremo. Então, existem algumas vantagens da seleção de Marrocos nesse lance, embora ela não seja numérica. E isso fez com que o gol acabasse acontecendo. Como que isso poderia ter sido evitado, na minha opinião, se o Douglas Santos tivesse já se posicionado mais à frente aqui, não atacar marcando mais avançado no campo, para reduzir essa distância e quando a bola chegasse no Brahim, ele já tivesse ou chegando junto aqui, ou daqui a pouco antecipando, já que não tinha ninguém, não tinha ninguém nas suas costas, então não tinha por que ele ficar lá atrás, digamos assim, fechando uma linha de 3 aqui com o Marquinhos e o Gabriel, porque não tinha um jogador para ele se preocupar nesse setor. O Hakimi está recém arrancando aqui e o Brahim fazia essa flutuação para dentro. Então, na minha opinião, o Douglas Santos poderia ter vindo mais para dentro para já estar ali pressionando. Outro ponto de análise. Por que o Casemiro não está ali? E eu até acredito que o Casemiro fez uma partida muito, muito, muito abaixo. Mas na origem da jogada, esse jogador aqui ele faz um movimento para cá, ó. E aí ele arrasta um pouco o Casemiro, depois ele se projeta para cá para fazer o facão. Então o Casemiro, digamos que ele fez o que o lance pedia de acompanhamento desse setor. E aí, mais uma vez, aumenta a importância do lateral vir aqui acompanhar o outro jogador que cai para dentro também. Agora nós temos o gol da seleção brasileira aqui, que eu acredito que o gol ele tem também muito mérito aí individualmente do Vinícius Júnior. Acho que ele é um gol. O Brasil não vinha bem na partida também, e aí o Vinícius Júnior consegue tirar esse coelho da cartola, consegue empatar o jogo. Então, assim, para mim, grande porcentagem do gol ela é de cunho individual do Vini Júnior. Porém, tem um detalhezinho aqui nesse lance que se tu é meio campo, tu joga no meio, eu acho que é muito importante que tu saiba disso. É uma coisa que não é tão refinada assim, é um aspecto um pouco mais simples, mas a gente sabe que muitas vezes o simples bem feito, ele gera uma vantagem boa pro jogador, né? Pro jogador e pro time, consequentemente. Então a gente pode perceber que quando o Bruno Guimarães pega a bola, ele tinha a possibilidade de dar esse passe no Vini agora. Só que se ele dá esse passe no Vini agora, muito provavelmente a jogada, o gol não aconteceria. Por quê? Porque esse jogador faria isso aqui, ó. O jogador faria isso aqui, entraria numa situação de duelo com o Vini, tendo essa cobertura, seria uma jogada que ficaria, digamos assim, equilibrada, né? Então, essa possibilidade do Bruno Guimarães, que não foi executada,
Daqui a pouco, se ele dá o passe ali, o gol não teria saído. Então vamos ver o que aconteceu aqui no lance. O Bruno dá uma seguradinha e aí o jogador de Marrocos faz uma coisa que muitos jogadores que estão defendendo acabam fazendo quase sempre, né? Eles tentam adivinhar o que o portador da bola vai fazer. E aí o jogador de Marrocos deu um passo para o lado, adivinhando que o passe seria no Vini, e acabou abrindo essa possibilidade aqui do passe por dentro, né? Do passe, digamos assim, entre ele e o volante. E esse passe, embora não seja um passe que assim, o Vini vai chegar aqui já em situação de fazer o gol, vai chegar cara a cara com o goleiro. Não, não é esse passe. Mas esse passe que vai entre dois jogadores é totalmente diferente do passe que passa à frente do defensor, que não passa nas costas dele, que não passa entre defensores. Porque essa bola entrando agora aqui por trás, vai acontecer um fator muito importante no lance. Que é o seguinte, que nesse momento aqui, esse jogador que adivinhou ali o passe no primeiro momento, ele tá numa sinuca de bico, digamos assim, né? Porque ele é obrigado a acelerar para cá, porque senão o Vini Júnior vai entrar aqui pelo lado e vai ter uma condição aqui muito facilitada, né, de escolher qual dos jogadores ele vai passar dentro da área. Não vai nem ser um cruzamento, né, vai ser, digamos que um passe, porque o Igor Thiago vai atacar, aqui pode ficar na marca do pênalti, ou daqui a pouco aqui vem por dentro. Então assim, tem 3 jogadores na área que vão se movimentar e o Vini só vai precisar escolher um deles para dar o passe, caso ele tenha liberdade para conduzir a bola até ali e fazer o gesto que ele queira. Então esse jogador ele precisa acelerar aqui para não dar essa possibilidade do Vini fazer essa ação que eu acabei de falar. Só que quando o jogador é obrigado a acelerar para trás, ele vai entrar correndo num dos jogadores que é um dos jogadores mais rápidos do mundo, os jogadores com mais repertório de drible do mundo, que também não é uma coisa interessante tu ter que entrar correndo num jogador desse calibre. E a gente consegue perceber no próximo frame que quando o jogador de Marrocos está chegando aqui para bloquear o espaço, né, que o Vini poderia vir para o fundo, quando ele está chegando aqui e travando a passada, o Vini está saindo no contramovimento dele, né? Então o defensor acelera no movimento e o Vini só sai no contramovimento, trazendo assim para dentro, para a perna boa dele, e aí fazendo a finalização que a gente sabe que foi um golaço, né? Então aquele passe do Bruno entre os dois jogadores fez com que o defensor marroquino tivesse que acelerar para trás, e aí ele não tinha o que fazer, ele tinha que acelerar, e aí ele entrando acelerado permite que o Vini traga para dentro, saia dele, e aí tenha ângulo para finalização aqui. Se o passe tivesse sido dado somente pela frente do defensor, essa jogada não teria acontecido porque o adversário teria entrado em duelo com o Vini, equilibrado, com cobertura, e aí dificultaria muito a vida do atacante brasileiro. Agora, tendo que o defensor entrar correndo para o fundo e dando a possibilidade dele travar e vir para dentro, a jogada ficou muito mais facilitada, e aí o atacante brasileiro conseguiu finalizar bem aqui e fazer o gol, né? Aqui uma câmera que mostra bem como é que foi, né? O passe poderia ter sido dado aqui, aí o jogador de Marrocos só teria vindo para cá, e a jogada estaria equilibrada. Mas como o Bruno segurou e achou esse passe aqui, ele fez com que o defensor de Marrocos tivesse que acelerar para lá, dando a possibilidade do Vini depois só trazer para dentro no contramovimento, né? As setas aqui evidenciam bem o movimento de cada parte aqui, né? O jogador do Brasil, o jogador de Marrocos, e como essas setas vão em sentidos contrários, né? E era isso, pessoal. Esses foram alguns dos principais detalhes táticos, né, de lances que poderiam ter mudado o curso do jogo. A gente sabe como cada lance tem um peso muito importante dentro do jogo. Nos 2 primeiros, se o Brasil tivesse feito o gol, daqui a pouco a história do jogo poderia ter sido diferente, ou se no gol de Marrocos tivesse tido um outro comportamento, também a história do jogo poderia ter sido diferente. Isso é para vocês verem como pequenos detalhes têm um impacto muito grande na jogada, e essas jogadas podem muitas vezes mudar a história, mudar o curso de uma partida, ainda mais numa Copa do Mundo, que é uma partida tão importante assim. Lembrando sempre que o foco do vídeo não é falar mal sobre o jogador, não é apontar se é bom, se é ruim, se está certo, se está errado, e sim trazer à tona, né, pequenos detalhes para que tanto jogadores quanto treinadores possam ver como cada lance tem uma riqueza grande de aspectos, como esses aspectos podem ser passados
pro dia a dia de treinamento, para um contexto de evolução, para um contexto de performance. Então, acho que o grande foco do vídeo é esse, né? É a gente ver como uma mudança de ritmo, como um posicionamento nas costas do defensor, como um domínio direcionado, como um posicionamento mais avançado, como um passe que vai entre dois jogadores é diferente de um passe que passa à frente de um jogador. Então, mostrar como esses detalhes, eles muitas vezes são determinantes para que uma vantagem seja estabelecida ou não. E se tu gostou desse tipo de análise, desse formato de análise, deixa aí nos comentários já qual dos lances te chamou mais atenção, qual outro jogo tu gostaria que fosse analisado, e a gente se vê na próxima análise. Valeu, abraço!